aí, Bruno, da microfonia. Então, bom dia, vamos lá mais uma aula, momento 5 de melhoramento animal. Hoje nós vamos acabar a discussão sobre parâmetros genéticos e vamos começar a resolução dos exercícios de migração e de mutação, que a gente já viu a toda a parte de conteúdo, né? Eu vou pôr aqui a minha apresentação, tela inteira. Ok. Se puder dar um ok no chat aí, ficar bonitinho. Se está aparecendo. Está tudo ok. Então, vamos lá. Na aula passada, né, nós conversamos um pouquinho sobre parâmetros genéticos, né, finalizamos a parte de seleção. Lembrando que esse material já está disponível lá no nosso ambiente virtual, a gravação dessas aulas. E hoje nós vamos finalizar o parâmetro genético e vamos para o exercício de migração, né? E semana que vem eu vou fazer mais exercício e a gente vai partir para a parte genética quantitativa e por aí afora. Então, falando aqui brevemente, né, nós passando aqui ligeiramente para a gente relembrar, né, nós falamos de herdabilidade, né, na última aula, que a fração herdável da característica, a gente fez uma discussão sobre o que ela representa, né, o que é passado para a próxima geração. Eu lembro que eu falei do exemplo de Mendel, né, que o Mendel estudava lá, o pai da genética, vamos falar assim. Ele queria entender como é que as características eram transmissíveis, como é que elas passavam para as próximas gerações. Então, está a fórmula aí de herdabilidade, é a variância de genética genotípica sobre variância fenotípica. Inclusive, quando a gente começar com a parte genética quantitativa, nós vamos ter uma aula sobre isso, nós vamos aprender a calcular esses valores aí de variância, tá? Mas a gente fez a classificação da mesma, né? A literatura, a população que é usada como referência. E também a gente falou sobre as características que têm maior e menor influência do ambiente. Demos o exemplo aqui das características reprodutivas, né? Que são características que têm alta influência do ambiente. É só a gente ver que muitas espécies só se reproduzem em épocas do ano que ela tem um manejo melhor, uma nutrição melhor, né? Então, essas características têm baixa herdabilidade, então elas são altamente influenciadas pelo ambiente, ok? E algumas características produtivas têm alta herdabilidade, né, como foi citado aqui, e aqui uns exemplos que eu dei na última aula, né, sobre valores de herdabilidade, 0,20 a 0,40, por exemplo, para a produção de leite. Isso aí vai variar em função da população, vai variar em função do banco de dados que foi usado para estimar esses valores de herdabilidade, e aí temos alguns exemplos. E nós falamos, né, de correlação genética, falamos da causa, né, da ligação gênica, né, nós temos genes em determinada região que vai influenciar várias características. Essa é a grande dificuldade do melhoramento genético. Nós não estamos mexendo com características qualitativas, né, que são poucos genes associados. Nós estamos trabalhando com características quantitativas, né, que nós temos muitos genes associados à característica. Então, esse é um fato importante aí que deve ficar muito claro, que as correlações genéticas são importantes. Na última aula, eu até dei um exemplo sobre a questão de correlação fenotípica igual a correlação genética ou genotípica, mais a correlação ambiental, né? Lembrando que em trabalho com melhoramento, nós queremos tirar o efeito do ambiente, nós queremos saber o que é genético. Aí a gente usa modelos matemáticos, informações estatísticas. Hoje a gente tem um grande parceiro, que é a parte de genômica, né? Tanto é que hoje a gente não trabalha nem muito mais com avaliação genética apenas, né? A PTA, que a gente vai falar aqui, né? Nós trabalhamos com a PTA genômica, então nós trabalhamos com informação de parentesco, informação de dados fenotípicos e também dados genômicos, né? Então isso é um outro patamar. Hoje a gente vai falar de valor, ou PTA, né? Genômica, tá certo? Isso aí vai ser um fator que a gente vai falar muito, principalmente quando eu for dar para vocês a parte de bovinocultura de leite, né? Os catálogos, sumários de touros, né? Escolha dos reprodutores e matrizes, né, que vão ser os pais das próximas gerações. É uma decisão bem complexa e muito interessante de ser feita em relação a isso. Lembrando que eu postei lá o livro sobre as bases do melhoramento genético, e essa semana eu vou estar colocando sobre métodos de seleção e seleção, métodos de acasalamento e seleção, tá? Para você estar dando uma olhadinha e lido, o livro é bem interessante, professor Joanir, da USP, a gente tem que citar sempre,
né, um material que vai ser de grande valia para todos aí que têm interesse na área de melhoramento, ele vai além do que a disciplina já oferta, ok? E aí, lembrando que correlação genética pode ser positiva ou negativa, às vezes eu vou estar selecionando característica X e vou ter resultado Y, ou ao contrário, se eu aumento uma, diminuo a outra, né? Então é importante entender e ver se as correlações muitas vezes vão estar atrapalhando ou ajudando o seu processo de seleção. Por quê? Porque nós temos genes que influenciam em várias regiões. Isso tem que ficar muito claro aqui para nós, para a gente ter esse entendimento aí relacionado ao conceito de correlação genética, tá? As respostas correlacionadas, isso é importante, né? Porque nós vamos ter, às vezes, seleção direta, preocupa com uma característica, mas vou melhorando as outras. Então, esse é um passo importante para nós. E eu dei uns exemplos aqui de correlações genéticas aí, né? As mais diversas possíveis. E na última aula que eu postei, eu vou estar mais a fundo em relação a isso. Aqui é o começo da nossa aula de hoje, após esse breve histórico aí, o finalzinho da última aula, o que a gente falou, e a gente vai começar a falar um pouquinho de mais outros conceitos importantes. Um deles que nós temos é o chamado diferencial de seleção. Nós temos que pensar o que nós queremos. Nós queremos que os indivíduos selecionados sejam melhores que a média do rebanho. E dos parâmetros genéticos que nós temos aí, os parâmetros que a gente usa, é o ΔS, né, que está aqui o símbolo, né, que é a média dos selecionados menos a média do rebanho. Então, a zero é a geração zero, a geração atual, G1 é a próxima geração. Então, esse é um conceito básico. Se você for pensar assim, relação pai e filho, é muito desse sentido, né? Até um discurso bem romantizado, que eu quero que meu filho seja melhor do que eu. E o melhoramento genético, ele parte desse pressuposto, né? Fazendo uma comparação um pouco esdrúxula, mas é isso. Os filhos terem médias, serem melhores do que os pais. Isso é o melhoramento genético, né? O conceito em si. Então, o que a gente vai ver? Para a gente ver se foi melhor ou não, melhor para quê? Né? Quais são os critérios de seleção que foram adotados? Então, o que nós temos? A média dos selecionados, que são aqueles que vão prover aí, vão ser os filhos, menos a média dos pais. Então, assim, esses indivíduos que foram selecionados em relação ao rebanho. Vamos dar um exemplo aí, e o próximo, nós vamos calcular ΔS, ΔG, e a habilidade vai nos ajudar, o ganho genético, que é ΔG. Então, o diferencial de seleção ΔS, que é a diferença entre a média dos indivíduos selecionados e do rebanho, e o ΔG, que é o ganho genético, que é a diferença entre as médias das gerações subsequentes, antes e após e antes da seleção, que vai ser igual a ΔS vezes H2. Tá? Então, nós temos mais dois conceitos importantes, diferencial de seleção e ganho genético. Okay? Isso tem que ficar muito claro para nós, esses dois conceitos, essas duas terminologias. Tá? Um exemplo aqui desses dois conceitos, a aplicação dos mesmos. Eu tenho um rebanho, na situação 1, por exemplo, que a produção média de 3 mil quilos. O que é isso, 3 mil quilos? Né? Porque muitos de vocês ainda estão no início, meio do curso, né? Não fizeram as matérias mais correlatas, né? Ou relacionadas ao melhoramento genético. Tá? Mas o que acontece? Acaba que, no produção de gado de leite, a gente fala uma lactação em 305 dias, né? A produção média. Então, seria 3 mil quilos de leite produzido em 305 dias, tá? Então, esse também é um ponto que deve deixar muito claro. Então, a produção média de na situação 1 é 3 mil quilos. E na situação 2, nós temos uma produção média de 5 mil quilos. E a herdabilidade que foi colocada aqui nesse exemplo é de 0,30, ou seja, 30% da característica é herdável, 70% dela é influência direta do ambiente. Então, o que nós temos agora? Como é que nós podemos calcular o diferencial de seleção? Né? O que nós temos? O ΔS vai ser a média dos selecionados, que é a situação 2, que eu selecionei os melhores aí, daria 5 mil quilos, menos 3 mil, que é a média total do rebanho, é a média da população G0, né? Então, qual que vai ser o nosso diferencial de seleção? De 2 mil quilos, ou seja, a diferença entre a média do rebanho e os animais selecionados foi de 2 mil quilos, ok? Então, agora eu quero saber o seguinte, qual que vai ser o ganho genético se eu usar esses animais selecionados aí no processo? Então, lembrando, ganho genético é igual a
delta S vezes herdabilidade. Então, qual que vai ser o ganho de quilos de leite para a próxima geração, né, o delta G? Vai ser de mais 600 quilos, ou seja, 2.000 quilos do diferencial de seleção, vezes 0,30, que é a herdabilidade, nós achamos um ganho genético de mais 600 quilos de leite. Ou seja, qual que vai ser a média da próxima geração? Vai ser a média da população mais o delta G. Ou seja, nós vamos ter uma média de próxima geração de 3.600 quilos. Ou seja, essa que é a ideia nossa aqui, ó, pondo até a curva aqui, né, essas curvas para a gente entender. É lógico que é só para lembrar que nós temos uma curva de cima, não é esse caso aqui do exercício, mas voltando aqui, o que nós queremos com essa questão da curva é mudar a média da população. Se nós estamos trabalhando com melhoramento, nós queremos mudar essa média, selecionando geração a geração, para manter a média, ou tem características que eu quero reduzir. Nós já temos o exemplo da espessura de toucinho, que por um tempo foi reduzido. Então, assim, depende do seu objetivo de seleção. Isso tem que ficar muito claro para nós, qual que é o nosso objetivo em relação à característica que for colocada, tá? Então, isso aqui tem que ficar claro. E aí, outra coisa importante para nós, que é muito debate, né, entre as linhas aí de pensamento no melhoramento animal, é a chamada interação genótipo-ambiente. Eu vou dar um exemplo muito clássico, né? Se a gente for pensar, o mundo ele é composto de diferentes climas e ambientes, ok? Isso é notório, é sabido, tá? E é mesmo nosso país. Você tem lá o sul, é um tipo de clima, a Amazônia, o norte do país é uma coisa, o nordeste é outra, o sudeste é outra, o sul é outra. Então, nós temos diferentes ambientes. E muitas vezes, o que acontece? Se nós tivermos esse efeito do ambiente, ele pode não estar ajudando a expressar a característica. Por isso que a gente fala interação genótipo-ambiente. No primeiro caso aí, você pode ver que no ambiente 1, aqui ó, na base aqui do gráfico, né? Tá 1 e 2, certo? Então, ó, no primeiro gráfico aí, no ambiente 1, o quadrado foi melhor do que a bolinha, né? Só que quando nós mudamos para o ambiente 2, ele passou o seu desempenho ao que ficou constante aqui, ó, o quadradinho constante e a bolinha aqui, o redondo. O que significa? Que existe a interação do genótipo ambiente, ou seja, no ambiente 1, esse que estava abaixo aqui, eu não sei se minha seta está aparecendo para vocês, ele não expressou a característica ou o seu genótipo porque ele não tinha ambiente para isso. E isso aconteceu muito na prática no nosso país. Se você for pensar, ainda acontece, né? Nós recebemos muito material importado, né? Em aves e suínos isso é menos relevante, lógico, mas tem esse impacto, porque geralmente os animais vivem em ambientes controlados, né? São granjas, né? Tem todo um trabalho em relação a isso. Mas em produção de animais, por exemplo, que é mais a campo, essa interação ela se faz muito presente. Nós tivemos uma época aí, uma fase de, ainda tem, né? Mas já aprenderam muito com isso, de você importar animais, por exemplo, Canadá, Estados Unidos. E aí, quando você traz para um ambiente tropical, se você não tiver um ambiente controlado, você não tem o resultado que você quer. De vez em quando você vê aí propaganda, né, sobre sistemas de produção, né, até tem palestras que falam assim, esfriando as vacas, né? Vou dar exemplo mais dos bovinos aqui, porque isso é mais notório. Na verdade, o que é isso? É você criar um ambiente climatizado para tirar esse efeito da interação genótipo-ambiente. Nós estamos num país tropical, né? Dependendo das regiões que nós estamos aqui, as médias são altas. E animais que foram selecionados em ambientes mais temperados não vão ter esse desempenho, ok? Então, isso é um ponto importante. Tanto é que um país que a gente, às vezes, tem usado muita genética, principalmente bovinos, é a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia criou-se um cruzamento, cross, né? Que ele é adaptado à região deles e à forma deles de produzir. Então, isso também é importante para nós, esse fato. A gente tem que trabalhar muito em relação a essa situação como um todo. Então, é importante entender que nós temos a chamada interação ambiente. Prezados, alguma dúvida até aqui ou podemos seguir para o exercício de migração? Põe no chat aí para nós. Entendeu? Se ficou alguma dúvida em relação a esses principais parâmetros genéticos, e aí nós vamos passar aqui para a resolução do exercício de migração no primeiro momento.
Ok, então vamos voltar. Então, como eu tinha dito, né, vou parar minha apresentação aqui para colocar o exercício. Deixa eu ocultar aqui. Vamos lá, parar a apresentação. Então, como nós conversamos, né, nós vamos agora fazer o exercício de migração, tá? Que é um exercício que eu tinha falado que a gente ia dar os conceitos e depois a gente ia passar para os exercícios, para ficar claro aqui em relação a isso, tá? Ó, vou voltar aqui que a gente já falou bastante coisa. Então, vamos lá no nosso exercício de migração. Ok. Então, aqui, ó, deixa eu apresentar de novo. Então, vamos lá. Acho que apareceu minha tela aqui. Então, o que nós temos aqui? Voltando ao conceito, já temos o conceito de migração. O que nós temos, né? Lembrando, fluxo gênico é entrada ou saída, né? Tem entrada de genes e saída de genes, que dá geralmente por sêmen, qualquer questão que leve. Os gametas são os grandes carregadores de material genético, né? E vão formar. Então, para a gente fazer o nosso exercício, o que nós temos que entender? Nós vamos chamar, para a gente calcular o que mudou com a entrada ou saída de indivíduos numa população. É esse o nosso objetivo hoje aqui, para a gente estar fazendo esse exercício. Nós temos que chamar o seguinte: M é a proporção de novos imigrantes em cada geração, ok? E aí nós temos que pensar que M vai ser o quantitativo que vai chegar de imigrantes em uma determinada população. Vamos pensar o seguinte: os imigrantes seriam os alunos das cidades de fora de Bambuí. E Bambuí seriam os nativos, que a gente chama, isso é muito usual aí nas cidades, que os alunos que são da própria cidade, alguns chamam de nativos, né? Eu mesmo sou de Viçosa, quando eu estudei na UFV, eu era chamado de nativo. Então, o que acontece? Qual que vai ser a proporção aí? Nós vamos ter, então, M, indivíduos novos, imigrantes, e 1, que é 100% da população inicial, menos M, que é a quantidade de imigrantes, vai ser os nativos. Então, pensa o seguinte: qual que é a população que nós vamos ter depois de chegar o imigrante? Vai ser os nativos, que é 100% que tinha inicialmente, menos a quantidade de imigrantes. Isso aí vai ser a população total que eu vou ter. QM é a frequência dos genes, lembrando que Q é a frequência de azinho, que nós chamamos aqui. Então, QM é a frequência de certo gene entre os imigrantes, e Q0 é a frequência de certos genes entre os nativos. Ou seja, nós vamos ter a frequência de azão e azinho que está vindo com os imigrantes, que eu vou chamar de PM, a frequência de azão dos imigrantes, e QM, a frequência por exemplo, do azinho dos imigrantes, né? Então, QM é a frequência do azinho dos imigrantes e PM a frequência do azão dos imigrantes. E eu vou chamar de Q0 a frequência do gene azinho nos nativos e P0 a frequência do gene azão entre os nativos. Então, é esse cambalacho que eu tenho aqui. Ou seja, o imigrante que está vindo está trazendo a frequência de azão e azinho, e o nativo que já estava aqui, que era a população base, né, inicial, ela também já tinha uma frequência de azão e azinho. E o que eu vou querer fazer? Quando juntar a turma trazendo a frequência de azão e azinho, com a que está aqui, o que vai ter de frequência nova de azão e azinho? Quais são as novas frequências gênicas? Esse é o nosso objetivo. Então, o que nós vamos pensar aqui? Eu vou falar devagar para ver se vocês vão entender. Qual que vai ser a nova frequência? Então, o que eu tenho? Os imigrantes estão trazendo genes e eu já tinha um gene existente. E aí, juntando essa turma, eu vou ter uma nova frequência de azinho, que eu vou chamar de Q1, e uma nova frequência de azão, que eu vou chamar de P1. Ou seja, Q1 é a nova frequência de azinho depois que juntou imigrante mais nativo, e P1 é a nova frequência de azão quando juntou os imigrantes com os nativos. Entendido até aqui? Dá um ok no chat para mim que eu vou seguindo. Ou ficou confuso? Ok, vamos lá. Então, como é que eu vou calcular agora o valor de Q1? Q1, na verdade, vai ser a proporção de imigrantes, o tanto que tinha de imigrantes, vezes a frequência do azinho, mais a quantidade de imigrantes, vezes a frequência
do Azinho no imigrante. Então, Q1 é igual a M vezes QM mais 1 menos M vezes Q0. Ou seja, a nova frequência do Azinho vai ser a quantidade de indivíduos imigrantes que estão vindo, vezes a quantidade de Azinho que tem lá dentro dos imigrantes. Falando assim grosseiramente, fica mais fácil entender. Mais a quantidade de nativos vezes o tanto de Azinho que tem nele. Somando isso aqui, né, nós vamos ter a nossa fórmula para achar Q1. Lembrando que Q1 mais P1 é igual a 1, né? Então, a mudança que vai ter na frequência gênica, eu vou chamar de ΔQ, vai ser o Q1, que é a nova frequência somando o que os imigrantes tinham de Azinho, mais a quantidade de Azinho que tinha nos nativos, menos a quantidade inicial que tinha de Azinho nos nativos. Isso a gente vai chamar de ΔQ, né? Mudança aí em relação a isso, tá certo? E lembrando, na verdade, que o M a gente chama de taxa de migração, que é a proporção de novos indivíduos imigrantes, que a gente vai ver no exercício. Então, a diferença na frequência gênica é que vai existir com a chegada dos imigrantes e os nativos. Entendido aqui, eu posso fazer o exercício que eu acho que fica mais claro. Ok? Então, ok no chat aí. Então, vamos lá, ó. Deixa eu sair aqui da apresentação. Tem 1 milhão de abas abertas aqui no meu computador. Mas vamos lá. Lista 2. Ok? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Nós vamos fazer o exercício número 3. Eu já vou ver se eu coloco o exercício hoje para resolução lá. Ó, o que fala no exercício aqui sobre migração? Se numa dada população, é mais fácil de ver, nós temos 1.000 indivíduos. Né? Desses 1.000 indivíduos, quais são os genótipos existentes? 360 azão, 480 azão-azinho e 160 azinho-azinho, certo? Desse caso, chegou, além desses 1.000 indivíduos iniciais com esses genótipos aí, houve a imigração de 200 indivíduos. Ou seja, tem os nativos que são daqui, vamos dizer assim, que são 1.000, e vieram de fora 200 indivíduos que têm essa composição genética. 32 azão, 96 azão-azinho e 72 azinho-azinho. E ele pede o seguinte, qual que é a mudança nessa frequência gênica? Ou seja, o que mudou na frequência do azão e do azinho depois que chegou essa turma? E também, qual é a nova frequência gênica e genotípica a partir do P1 e do Q1? Ou seja, a partir dessa nova composição aí, com a chegada dessa turma, como que vai ficar a frequência do azão e do azinho, P1 e Q1, como eu falei, e a frequência genotípica, né? Que é azão-azinho e azinho-azinho, ok? Então, vamos lá para a resolução. Então, esse aqui é o nosso enunciado aí do exercício, tá? Eu vou estar pondo isso lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o exercício. Nosso Word, que eu tenho usado muito. Então, o que nós temos que pensar? Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular as frequências iniciais dessas populações. Isso aí nós já cansamos de fazer. Então, o que ele falou? Eu tenho 1.000 indivíduos, são 360 azão, 480 azão e 160 azinho. Ok? Partindo desse pressuposto, lembrando que a frequência é uma parte pelo todo, e são 1.000 indivíduos, ok? Então, qual que vai ser a frequência do azão? 0,36, ou seja, 360 por 1.000, que é o todo. Frequência é sempre uma parte pelo todo. Frequência da azão-azinho, 480 por 1.000, dá 0,48. E 160 azinho por 1.000, que dá 0,16. Qual que é a frequência do azão nessa população, que eu vou chamar de P0, que é a população de nativos? Ela vai ser o quê? Vai ser a frequência do azão, que ele é 100% azão, ó, mais metade do heterozigoto, igual nós já vimos, ó, ok? Então, esse é um ponto importante para nós. Então, vai ser 0,36 mais meio de 0,40, dá 0,6. E lembrando que P mais Q é 1, então Q0 vai ser o quê? 0,4. Então, nós vamos ter aqui a frequência dos nativos de azão 0,6 e a frequência do azinho
que eu chamei de Q0, vai ser 0,4. Então, nós sabemos aqui quanto que é a frequência nesses indivíduos nativos em relação a isso. Se a gente for partir para os imigrantes que chegaram, nós também tínhamos que descobrir o que eles trouxeram, né? Ou seja, qual que é a frequência gênica que veio com essa turma, né? O que veio de azão, o que veio de azinho. Então, isso é importante para nós a gente ter esse entendimento. É o mesmo esquema, né? Lembrando que frequência é sempre uma parte pelo todo. Isso aí, desde o início da disciplina, eu tenho colocado isso muito, né? Então, qual que é a frequência do azão nos imigrantes? É 32. 32 por 200 dá uma frequência de 0,16. Frequência do heterozigoto é 96. 96 pelo 200, que é o todo, 0,48. 72 é a frequência do homozigoto recessivo. Então, nós vamos ter 72 por 200. Vai dar 0,36. É a mesma coisa, né? É a frequência do azão mais metade do heterozigoto. Então, a frequência aqui, eu vou chamar de PM, a frequência do azão dos imigrantes, é 0,16 mais meio do heterozigoto, que é 0,4. Lembrando que P mais Q é igual a 1. E lembrando que a frequência do azinho, que eu vou chamar nos imigrantes, que eu chamei de QM, é igual a 0,6. Então, o que eu tenho agora? A frequência dos indivíduos, certo? Agora, só lembrar da nossa fórmula para a gente achar o Q1. O que vai ser Q1? Eu fiz lá a dedução anteriormente, mostrei, na verdade, não cheguei a deduzir, mas está aqui aquela fórmula simplificada, quem quiser depois eu posso deduzir ela, mas eu não vou cobrar isso. Qual que é a nova frequência? Após a chegada dessa turma mais dessa turma, qual que é a nova frequência? Qual que é a nova frequência que nós vamos ter agora? Isso é importante, né? Eu vou chamar de Q1. Então, vai ser a taxa de migração. A taxa de migração, gente, ela é uma razão, certo? A taxa de migração, ela é a proporção de imigrantes sobre o novo todo, dividido pelo novo, vou pôr novo todo, para ficar mais fácil de lembrar. O que é o novo todo? O novo todo é a nova população. Então, a taxa de imigração vai ser 200 por 1.200, tá? Ou seja, vai ser o valor que nós temos aqui, que já foi colocado. Então, 200 por 1.200 é a nova taxa de imigração da população. E lembrando das nossas frequências gênicas, né? Então, M é a taxa de mutação, a taxa de migração, perdão, abre parênteses, né? Lembrando da fórmula aqui, ó. Nossa apresentação, depois eu ponho ela de novo, mas vai ser vezes QM. Qual que é o valor de QM que nós achamos? 0,6. Aí, ó. Menos Q0, 0,4. Mais a frequência inicial. Fazendo essas contas, nós achamos o quê? 0,43 é a frequência de Q1. Lembrar sempre, né? P1 mais Q1 é igual a 1. Então, por diferença, eu vou achar também o valor de P1. Então, o que é as novas frequências? P1 e Q1 é a nova frequência após a chegada do imigrante, a combinação com a população nativa existente. E aí nós vamos achar o diferencial que nós vamos ter em relação a ΔQ. ΔQ vai ser a mudança nessa frequência gênica associada a uma população nativa e uma população nova. Então, ΔQ vai ser Q1 nós já calculamos acima aqui, dá 0,43, menos Q0, né? Q0 aqui, ó, a frequência inicial dos nativos aqui, que são os 1.000 indivíduos. Tomem cuidado na hora de fazer a resolução do exercício para não confundir a questão das populações. Façam quadros separados que o entendimento ele se torna mais fácil, ok? E a partir disso, nós vamos achar as novas frequências genotípicas. Ó, então, nós calculamos novas frequências gênicas, ok? E agora, que foi? Deixa eu marcar a mesma cor que fica mais fácil. Amarelinho. Amarelinho. Certo? E agora nós vamos calcular o quê? As novas frequências genotípicas. Ok? Tá? Então, qual que vai ser as novas frequências? Lembrando da fórmula lá que nós já cansamos de estudar, né?
frequência de Azão é P1 quadrado, frequência de Azão Azinha é 2PQ, e frequência de Azinha Q ao quadrado. Né? Então, é só pegar aqui, ó, P1 foi quanto? Foi 0,57. Então, vou pôr aqui para completar. 0,57, 2... Ops. Parágrafo. Fonte sobrescrito. Ok. Né? Que vai dar 0,57, então é P1 ao quadrado. E aqui vai ser igual a 2 vezes 0,50, P1 é 0,57, vezes o valor agora que nós vamos ter de 0,43, que vai ser igual a 0,49. E aqui embaixo, para fechar a resolução, né, vai ser 0,43 ao quadrado, que dá igual a 0,19. Lembrando que o que ele pediu no exercício também, eu vou até escrever aqui. O diferencial, né, entre aqui, ó, se a gente pegar aqui o enunciado do exercício, a mudança na frequência gênica. Então, esse diferencial aí que nós tivemos. Então, vou escrever que vai ficar igual ao enunciado, mudança na frequência gênica. Ok? Tá certo? Então, esse é o ponto aí que nós temos em relação ao ΔQ. Entendido? Alguma dúvida em relação a isso? Então, ok para nós no chat. Se tiver dúvida, a gente repete. Certo. Então, vamos aqui. Interromper o compartilhamento. Deixa eu abrir uma outra aba aqui. Certo. Só um minutinho. Então, nós fizemos a resolução do exercício referente a essa parte. Só um minuto, gente. Poxa, tem muita coisa que está aberta. E ponto. Então, vamos lá. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho, né, da genética quantitativa, que é uma parte importante da nossa disciplina, tá? Eu estou colocando os conceitos aqui, então nós falamos de genética de populações, e aí eu adiantei os parâmetros genéticos, só para vocês terem uma noção das importâncias que eles têm. Mas como que esses parâmetros genéticos são calculados? Graças à genética quantitativa. Esse é que é o objetivo, o desafio que nós temos, que é o quê? É tentar entender, estudar esses caracteres, né? A gente fala caráter ou característica, né? E como que é a sua herança e variação. Então, a gente cria modelos matemáticos, né? Faz uma série de estudos moleculares, N metodologias, para quê? Para tentar entender como que essas características e a sua herança e variação acontecem. Então, esse é um fato importante para nós. Lembrando aqui, para deixar muito claro, né, qual a diferença entre características quantitativas e qualitativas, né? Características quantitativas são, em geral, reguladas por vários genes, a gente chama de poligênica, né? E as características qualitativas são de herança monogênica ou oligogênica, né? Oli de poucos genes, oligogênica, de poucos genes. Então, esse é um fator importante. Então, na genética quantitativa, a gente foca basicamente na diferença delas e no uso mesmo do estudo das características que são relacionadas principalmente à produção animal, né? Então, o que a gente tem que entender em relação a variações contínuas e efeitos de meio? Primeiro, características qualitativas não exibem variação contínua.
Seu efeito ele pode ser avaliado em classes discretas, isso é muito características, por exemplo, tem características que presença ou ausência, né? Aí o pessoal começa a criar subclasses, tipo assim, entre presença e ausência vai ter alguma classe que eu vou criar entre quase presença e quase ausência. Para tentar entender mais fácil, é basicamente isso. É lógico que não é uma visão tão simples aqui como eu estou colocando. E o nosso foco é características quantitativas, que elas têm variação contínua ao longo do tempo. Né? Por exemplo, uma lactação, 2, 3, elas são parcialmente de origem não genética, ou seja, tem uma parte que não é genética e é grandemente afetada pelo ambiente. Essa é a dificuldade. Muitas vezes, na nossa tomada de decisão, a escolha de um melhor animal, a gente erra por estar escolhendo um animal que, na verdade, está num ambiente melhor que o outro. Foi até um exemplo que eu dei na disciplina, acho que nas primeiras aulas, que era assim, qual dessas duas vacas vocês acham melhor para a produção de leite? E eu coloquei o valor fenotípico delas, né? Eu perguntei, geneticamente, qual era a melhor delas? Então, essa era uma grande dificuldade que a gente teve. Por quê? Porque ali estava incluído o ambiente e a parte genética. Será que o ambiente não estava mascarando a minha decisão em relação àqueles animais? Então, esse é um ponto também que deve ser levado em consideração, ok? Só para vocês terem uma ideia, né, aqui um exemplozinho, né, uma característica chamada espessura de gordura subcutânea dorsal em suínos. Aqui nós temos 2 genes, certo? Cada gene tem 2 alelos, ou 2 formas, vamos dizer assim, né? Com segregação independente e atuando de forma aditiva. Quando vocês colocam aí, vocês já devem ter visto nome de empresa, nome de projeto, assim, genética aditiva. Porque a genética aditiva, esse termo aditivo, né, é aquilo que você consegue melhorar, somar, que realmente fica, falando assim, né? Então, ele está falando o seguinte, que esses genes atuam independentemente, segregar, né, se perdem de forma independente e atuam de forma aditiva, ou seja, a presença deles pode melhorar ou piorar. E aí, ó, para você ter ideia, eles colocam embaixo só para vocês terem ideia, como que é esse valor aditivo. O valor base da característica é 2 centímetros, a espessura de gordura subcutânea dorsal, né, o EGSD aí, que eu coloquei a sigla. Só que cada vez que aparece o alelo, azão e o bezão, você tem um aumento de 1,5 centímetro na mensuração fenotípica. O que é mensuração fenotípica? Na característica da expressão dela. Ou seja, a média é 2, mas toda vez que tem o azão ou o bezão presente no genótipo, você tem um incremento, ou seja, você tem um valor aditivo da presença desse gene. Então, quando você pega aí, ó, um estudo clássico aí, ó, o cruzamento entre indivíduos homozigotos dominantes, né, azão, azão, bezão, bezão, ok? E entre indivíduos homozigotos recessivos, azinho, bezinho, bezinho. Ou seja, a gente faz esse acasalamento, você vai ter todos os genótipos aqui embaixo na nossa tabela. E aí nós vamos ter uma F1 com indivíduos duplos heterozigotos também com fenótipo de 5 centímetros. Olha aqui, ó. Nesse genótipo azão, azão, bezão, bezão, a média é 2. Mas como apareceu 4 vezes e o incremento é de 1,5, então se eu tenho 2 vezes, cada vez que aparece azão, aumenta 1,5, então eu tenho 2 da média, apareceu um azão, 3,5, apareceu outro azão, 5, apareceu um outro bezão, 6,5, apareceu outro bezão, 8. Ou seja, nós tivemos um efeito aditivo pela presença dos alelos azão e bezão. Esse mesmo raciocínio pode ser feito nos demais. Se a gente fosse pensar aqui, né, gente, para ter até uma visão mais macro, se eu quisesse aumentar na minha população essa espessura de gordura subcutânea, eu ia selecionar os indivíduos que tivessem o genótipo homozigoto dominante. E se eu quisesse reduzir ao máximo, dando exemplos esdrúxulos, né, lá em cima na ponta, aqui embaixo, eu teria azinho, azinho, bezinho, bezinho, que eu teria a redução, porque o valor fenotípico para a característica em questão é 0, né, porque não vai ter nenhuma adição, não vai ter esses genes que causam esse valor aditivo, atuam de forma aditiva na população. Então, esse também é um fato importante que nós devemos levar em consideração. Aqui é a média de distribuição, né, da característica, ok? E aí nós temos que pensar também outra coisa, o seguinte, quanto maior o número de genes que controlam
de forma aditiva a característica, maior é o número de classes, ou seja, maior distribuição, mais próxima da curva normal. Eu até falei com vocês que vocês tinham feito estatística no começo lá, porque a gente trabalha muito com aquela curva de Gauss, né? Binomial, a distribuição. Então, quanto mais genes estiverem atuando, quanto mais complexo é o estudo e o controle dessas características, maior vai ser a aproximação dessa característica com uma distribuição contínua e, em geral, normal. E aos valores fenotípicos que são determinados pelo efeito dos genes, nós podemos ter um desvio, né, que é causado aí pequeno, positivo ou negativo, grande ou pequeno, por fatores ambientais, ou seja, às vezes a expressão da característica, se tiver uma interação genótica ambiente, ela não vai ser tão simples assim, apesar de ter a presença dos genes. Ou seja, o estudo ele é muito complexo em relação a isso. Aqui está o exemplo da curva normal, a média, né, está sempre no meio, né, e a variação, a variância, né, que é o quadrado aí dos desvios, também é importante para nós, ok? Entendido até aqui? Dá um ok para nós do chat. Está tudo tranquilo, nós podemos caminhar. Beleza. E as formas de estudo que nós temos em características quantitativas é a análise de gerações, foi o que Mendel fez lá, né? Estudando as gerações das ervilhas e por aí afora. O efeito era muito no indivíduo, quantos indivíduos têm a característica, e é feita com base em proporções, tipo assim, X indivíduos teve essa característica, Y essa, e os resultados são observações nas descendências. Então, características, por exemplo, pelagem, presença de determinado em características qualitativas é feito desse jeito. Então, a genética de populações, a gente estudou muito em nível e proporções de indivíduos, né? E no caso de características quantitativas, é um estudo de uma população como um todo, tipo assim, a população de bovinos, o ideal para mim era ter o banco de dados de todos os bovinos para mim fazer o melhoramento genético, o máximo de informações. E a gente usa parâmetros como média, como variância, é um estudo mais refinado, né? Não que o outro não seja importante, mas nesse caso, a gente usa muito a questão de parâmetros genéticos, parâmetros estatísticos, para ser balizador na questão relacionada ao estudo das características quantitativas. Por isso que eu até brinco na disciplina, né, que eu fiz álgebra linear, aí quando vai para a pós-graduação, a gente tem muita disciplina na estatística, principalmente para atender esse quesito aí do estudo da herança quantitativa, das características quantitativas. Então, esse também é um outro fator importante no estudo da herança quantitativa, saber entender o que é uma média, o que é uma variância, o que é um desvio, o que é um modelo matemático e por aí afora. Nós usamos muito a ANOVA, né, para estar calculando aí os quadros que a gente usa para estar estimando os parâmetros genéticos, que eu já citei, por exemplo, correlação genética. Para achar isso tudo aí, a gente precisa ter bastante entendimento da parte estatística. Aí, ó, só para vocês terem uma ideia, lembrando aí dos símbolos de estatística, né? Média fenotípica, calcular a variância fenotípica, calcular a média genotípica e calcular a variância genotípica. Por isso que é importante entender, né? Vocês lembram desse símbolo de somatório, função, né? Isso tudo aí a gente não aprofunda aqui na disciplina, né? Mas vocês têm que ter uma certa noção que já vem lá das disciplinas básicas, estatística e por aí afora, porque nós vamos usar isso nos nossos cálculos, né? E a partir de agora, a gente vai começar a falar do que é os conceitos de ação gênica aditiva, né? Desvio de dominância e outras relações em relação a isso, ok? Então, gente, o que eu tinha previsto para hoje era essa introdução, tá? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, vou estar marcando mais uma aula com vocês lá relacionados a isso, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento. Então, a gente vai estar colocando mais conteúdo no AVA. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição. Vou até parar aqui a nossa gravação.